Bom, nesse ponto do curso você provavelmente já fez a sua estratégia de busca, já aplicou em algumas ferramentas, em algumas bases de dados, e já baixou alguns PDFs, alguns registros, né, com os resultados da sua pesquisa. Então o que eu quero mostrar para vocês agora é como gerenciar esses documentos de uma forma mais eficiente. Esse programa que está aberto aqui se chama Mendeley Desktop, ele é um gerenciador de referência. Existem outros, existe o Zotero, a gente tem o EndNote. O Mendeley é gratuito e é um dos mais fáceis de aprender a usar, então a gente escolheu ele para fazer uma demonstração. Tá? Lembrando que isso aqui não é um curso de Mendeley, a gente só vai mostrar o que ele se propõe a fazer, e a gente tem um curso completo, passo a passo, aqui mesmo no nosso site de treinamentos. Qualquer dúvida também você pode sempre entrar em contato lá com a biblioteca. Mas a ideia é a seguinte, ó, baixei alguns artigos aqui de uma das bases de dados, da Science Direct, então eu tenho aqui 25 PDFs, né, dentro daquele tema de yoga e o efeito da yoga sobre os idosos. Como é que funciona o gerenciador de referência? Você leva suas referências para lá, pode ser tanto os PDFs, como eu tenho aqui, quanto metadados, e aí no curso de Mendeley a gente explica a diferença. Mas a proposta é que você leve esses documentos para lá e ele organiza muita coisa automaticamente para você. Você também pode criar sua própria organização e no final ele gera as referências de forma automática, o que é muito legal. Então a gente tem essa pasta cheia de PDFs e os nomes, não tem nome de autor aqui, né? Tem o ano, um monte de dados incompletos, às vezes fica difícil se orientar por aqui. Então o que você vai fazer? Seleciona esses PDFs todos e arrasto aqui para o meu Mendeley Desktop, solto aqui dentro. E aí vocês vão ver, ó, alguns nomes estão bem estranhos o título, mas à medida que eles são adicionados você vai reparar que alguns vão mudar. O próprio Mendeley já está entrando no PDF e corrigindo. Olha esse aqui, por exemplo, Prescribing Yoga. Então, em tempo real, você consegue perceber que ele está fazendo uma limpeza nos seus documentos, uma organização. E aí, logo de cara, o que a gente percebe mais? Ó? O nome do autor, ou autores, né? Aqui na primeira coluna, os títulos dos trabalhos, o ano, o nome da revista em que ele foi publicado. Esse aqui, por acaso, eu só peguei artigos, mas a fonte, né? Onde ele foi publicado, a data que eu adicionei aqui à minha biblioteca. Clicando em um documento qualquer, aqui do lado a gente vê vários metadados. Ó. Ele identificou sozinho que isso é um artigo de revista, o título, o autor, veio o resumo também, ele conseguiu pegar, palavras-chave de autor, o DOI, o ISSN da revista, então um monte de informações e o PDF aqui. Do lado de cá a gente tem pastas, e a gente não vai entrar nessa questão de organizar, mas você pode criar pastas igual no Windows, arrastar os documentos para elas. Aqui embaixo a gente tem a lista de autores, ó. De todos os 25 PDFs que eu trouxe, ele fez uma lista autor por autor. Então eu posso filtrar, por exemplo, eu quero ver quais são os trabalhos deste autor aqui, da Freeman. Clicando nele, o Mendeley filtra o trabalho dessa autora. Se eu voltar aqui para cima e clicar em todos, ele me mostra de novo todos. Mas eu posso filtrar por autores, pelas palavras-chave do autor, posso filtrar pelas publicações, ó, as revistas que aparecem aqui. Os 25 artigos foram todos publicados nessas revistas aqui. Então esse foi uma revista, um artigo só nessa revista. Mesma coisa. Então você tem, ó, essa revista, por exemplo, a gente tem 5 artigos da mesma revista. E além disso, você mesmo pode colocar um filtro aqui, criar um filtro próprio que se chama My Tags. Tá vendo? Quando eu clicar aqui não aparece nada. Mas eu poderia selecionar, digamos que esses primeiros artigos, vir aqui em tags e dizer que todos esses artigos eu vou usar para aula de segunda-feira. Então eu criei eu mesmo uma tag aqui. E aí repara que aqui do lado esquerdo já tem o filtro para aula de segunda-feira. Eu posso selecionar outro bloco de documentos e colocar uma tag chamada projeto de pesquisa. Então assim que eu crio a tag aqui, ele aparece do lado de cá como filtro. Se eu clicar em aula de segunda-feira, só mostra aqueles PDFs. Se eu clicar em projeto de pesquisa, só mostra os PDFs que receberam essa tag. Uma outra coisa que você pode fazer aqui, quando tem o PDF, porque ele trabalha tanto com PDF quanto metadados, né, só os dados de determinado trabalho, mas não tem texto completo. Mas quando tem o PDF, você pode dar 2 cliques e o Mendeley abre aqui mesmo, na própria tela dele, não vai para outro programa. E aqui você pode, por exemplo, marcar, grifar algumas partes, você pode grifar com cores diferentes.
certo? E além disso, você pode colocar notas. Então eu vou clicar aqui nesse botãozinho, ó, Note, adicionar uma nota. E vou marcar, por exemplo, colocar essa nota aqui e vou dizer que aqui você pode escrever o que você quiser. Eu vou, para demonstrar uma função, vou colocar aqui que são os métodos. Quando eu coloco uma nota aqui, qualquer que seja a nota, aqui em cima, na aba Notes, ele mostra para mim. Então, mesmo que esse PDF estivesse fechado, quando eu clico em cima aqui do título dele, venho nas notas, ó, ele mostra essa notinha chamada métodos, e se eu der um clique nela, ele vai para o PDF exatamente no ponto onde eu coloquei a anotaçãozinha. Certo? A gente, óbvio, pode usar essa anotação para outras funções. Então eu posso, por exemplo, vou colocar uma nota aqui amarela, vou clicar aqui nos detalhes, né, da intervenção da yoga, e posso colocar a minha interpretação desse texto. Nesse caso aqui eu vou copiar do jeitinho que está escrito aqui, a duração total da intervenção foi de 2 a 8 meses, e vou colocar essa informação na minha nota. Certo? Então, ó, ele já criou a notinha aqui separada. E aí você pode fazer isso com todos os seus PDFs, pode ir fazendo uma espécie de fichamento, né? Aqui também a gente tem notas gerais. Se o PDF for bem formatado, aqui em conteúdo ele te dá toda a estrutura do PDF. Ó. Isso depende da formatação que a base de dados deu. E aí clicando em qualquer item desse, ele vai direto lá para aquele ponto. Então quero ir para as referências, só clicar aqui embaixo, conclusão, aqui. Então você navega muito mais fácil pelo PDF do que se você usasse a estrutura de pastas do Windows aqui, tivesse que abrir um por um. Então o Mendeley te dá essa ajuda. O que tem também de legal é que tudo que você faz aqui é sincronizado. Quando você cria uma conta no Mendeley, isso vai para esses dados, esses PDFs, tudo isso que você fez, suas notas vão para a nuvem, ele faz uma cópia. Então se você perde o seu computador por algum motivo, basta instalar o Mendeley de novo, fazer o login com a mesma conta e ele traz de volta seus PDFs, suas anotações todas. E aí a última coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que algumas pessoas consideram a parte mais legal, que é a referência automática. A gente tem esse monte de documentos, né? Eu fiz algumas anotações, e aí agora digamos que você vai escrever o seu texto. Então o que você pode fazer? Eu estou com o Word aberto aqui com um documento em branco. Tá vendo? Vou voltar no Mendeley e vou copiar esse pedacinho de texto que eu tinha colocado aqui nas notas e vou colar aqui no Word. Então a duração da intervenção, tal. Quem foi que falou isso aqui? Né? Eu tenho que fazer a referência quando eu uso uma frase de alguém. E aí você, aqui mesmo no Word, você vai clicar aqui, ó, inserir citação, e vai procurar quem foi o responsável por essa frase. Deixa eu só lembrar qual que foi a pessoa, né? Qual é o autor do artigo, eu não lembro. E não consigo abrir o Mendeley agora. Assim, eu fechei o Mendeley, na verdade, aqui. Então aqui mesmo por essa caixinha, você clica aqui, ó, ir para o Mendeley. E aí agora eu estou vendo que foi esse autor aqui, ó. Esse é o trabalho, né? Esse é o artigo. Clico nele e clico aqui em cima, citar. Olha o que ele fez, ó. Trouxe automaticamente a citação para cá, para o meu Word. Então você faz isso com vários autores e no final tem a sua seção de referências. É só clicar aqui em cima, no Word mesmo, inserir bibliografia. E aí está lá. Tá vendo? Ele fez a referência automática para você. Só como teste eu vou fazer um outro autor. Vou colocar aqui, deixa eu ver um nome de algum autor aqui. Vou colocar Field, Tiffany Field. Então digamos que aqui eu tenho outra frase qualquer. E quem falou isso foi Field. Eu vou clicar aqui em inserir citação. Em vez de ir para o Mendeley, eu vou digitar o nome da autora aqui. Não, Tiffany Field, está aqui. Tem 2 artigos dela, inclusive, o que eu usei foi o de cima, né? Então clico nele, dou OK. E perceba que ele fez a citação aqui e já incluiu a referência aqui embaixo. Tem alguns detalhes para corrigir, e aí no curso completo a gente vai passo a passo sobre como corrigir essas informações. Ele não trouxe o local de publicação aqui, não trouxe aqui, mas tudo isso é automático. Tem algumas correções para fazer, mas é tudo automático. E uma última coisa é que você pode, né, imagina que você está com o trabalho todo pronto aqui, com as citações, com as referências, e aí te interessa publicar num periódico que não usa a BNT, que usa Vancouver. Você pode facilmente vir aqui no estilo, clica nele,
e escolhe qual estilo de citação você quer usar nesse seu documento. Eu não tenho o Vancouver instalado aqui, é possível instalar no Mendeley, então eu vou clicar aqui na APA, na 6ª edição. Então basta clicar e aí vocês veem que tanto as citações quanto as referências foram alteradas para o estilo que eu queria. Essa é a ideia geral de um gerenciador de referência. Os outros funcionam de maneira bastante similar, alguns têm funções a mais, outros têm funções a menos. O Mendeley é um gerenciador bem bacana, então a gente recomenda que você escolha um, experimente e o que você se adaptar melhor, use. Você vai ganhar muito tempo, tanto para localizar os documentos, quanto para ler, fazer a marcação e inclusive nesse passo final de citar, de fazer a citação. Tá bom? Bom, para esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado dessa ideia e qualquer coisa façam um curso de Mendeley no nosso próprio AVA aqui ou entre em contato com a biblioteca.